Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui na sexta-feira. Mais um final de mês. Parece que os meses não param, né? Parece que os meses seguem aí a passos largos e bem provavelmente alguns vão estranhar da nossa palestra mensal não ter aqui a nossa irmã Rosana, né? Ter o Doidivana do Aderley, mas o que acontece é que a nossa irmã Rosana, que está aqui à minha frente, está com gripe, ela está resfriada, né? E ela não pôde, em estando resfriada, ela não consegue estar aqui, porque está com tosse, está com tudo, mas não tenham dúvidas que ela está aqui na minha frente e está, inclusive, me orientando, já que esse é o trabalho dela. Então, boa noite, Cida, boa noite, Emílio, boa noite, Cláudia, boa noite, Manuel, boa noite, Dani, boa noite, Lídia, boa noite a todos, né? A gente, nesse dia 30/10, é a última sexta-feira do mês, por padrão, na última sexta-feira do mês, convidamos um palestrante externo para interagir conosco e nos trazer um tema novo, né? O Luiz Carlos já chegou aí, a gente está conversando um pouquinho para poder estabilizar a conexão, e o palestrante que a gente trouxe hoje, quem faz esse trabalho primoroso é a nossa irmã Igara, e a nossa irmã Igara conseguiu pescar ninguém menos, o nosso irmão Ubirajara Batista, que a turma no meio conhece como Bira, né? O nosso irmão Bira não é um irmão de peso, ele já veio a casa uma vez em 2018. A Rosana, eu repito, ela está aqui do meu lado. Para quem está chegando agora, normalmente é ela quem faz esse trabalho, mas eu repito que ela está resfriada, está me dando suporte aqui para fazer o que normalmente ela faz, né? Eu já dei boa noite para o Luiz Carlos, boa noite, Nayane, boa noite, Elizabeth. Sejam todos muito bem-vindos. E o nosso irmão, o Birajara, ele é trabalhador do Centro Espírita Irmão Samaritano desde 1976, gente. A gente está falando de alguém que está trabalhando há, no mínimo, 44 anos, né? E a gente trabalhar... E a Rô está chutando balde aqui, está dizendo que ele entrou novinho. Viu, Bira? Ela está te chamando já de idoso. Não, é o contrário. É o contrário? Ah, tá. Então, ele foi trabalhador do Centro Espírita Irmão Samaritano desde 1976, portanto, há 44 anos, e atualmente ele está diretor-presidente lá do Irmão Samaritano. Ele é voluntário no MAP. O MAP, ele é Movimento de Amor ao Próximo, é um movimento muito bonito, é um movimento muito legal, em que muita gente trabalha e é um movimento muito rico. Ele é participante da equipe de coordenação da unidade de Itaguaí Cristo Consolador, que é voltada para a dependência química, Opa! E aí a gente tem aqui o nosso irmão Bira. Seja muito bem-vindo, meu irmão, boníssima noite e muitíssimo obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. Eu que agradeço a todos aí essa oportunidade de estar novamente com os queridos amigos, né? Que até há pouco tempo nós éramos vizinhos, né? E eu morava no mesmo bairro e não sabia que tinha lá a instituição. Foi um prazer muito grande ver assim, a estrutura da casa, a organização que vocês têm, e é para a gente um fator assim, de inspiração, para que a gente possa buscar as nossas melhorias, né, na administração da Casa Espírita. Que bom, Bira. A gente fica muito, muito feliz de te ter aqui mais uma vez, e eu queria te convidar para participar conosco desse momento de prece, né, em que a gente eleva os nossos corações ao Mestre Jesus e mesmo sabendo que ele já está presente, o convida para estar conosco nesse momento. Assim sendo,
que o bom Mestre Jesus, que nossa querida Maria Madalena, possa nos agraciar com suas luzes, com os seus abraços, com os seus suportes. Que possamos, hoje e sempre, diante dessa explanação, ter os bons ensinamentos que o nosso irmão trará, que possamos digerir essas informações e, mais que isso, que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Ó, doutor Bezerra de Menezes, que essas pílulas de saber possam ser a nossa terapia medicamentosa para a melhora dos nossos dias. Hermance Dufour, que possamos contar contigo em nossos estudos, mas também no estudo de hoje. Que o nosso irmão possa estar com a espiritualidade amiga, possa estar com toda a assessoria necessária e todo o ferramental para fazer aquilo que ele faz de melhor. Quer trazer as boas falas, quer trazer a palavra do bom Mestre Jesus, que nos disse que sem ele ninguém vai ao Pai. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. E é assim, meu irmão Bira, que eu gostaria que você desse sequência à sua explanação, à sua palestra, que hoje o tema é o argueiro e a trave no olho, né? E eu queria que você, antes de abrir a tua explanação, falasse um pouco desse tema para a gente, né? Que é, inclusive, o tempo que eu vou ter para trazer a tua apresentação para a gente já abrir aqui. Ok. Então, voltando a agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez, refletindo, né, sobre as passagens do Evangelho, do nosso Mestre Jesus. E cada vez que a gente tenta ler, conhecer um pouquinho, a gente vai, cada vez mais, a gente vai percebendo a grandiosidade, né, de tudo, né, que Jesus nos deixou e a atualidade. Porque esse tema, assim, eu sempre tive a referência, né, o entendimento, assim, nossa, que é uma verdadeira aula de autodescobrimento, do autoconhecimento, de conhecer a nós mesmos, né, na lida que temos diariamente, né, com os nossos pares, seja na família, no templo, no meio corporativo, nas vias públicas, em qualquer lugar, nós somos sempre chamados a estar interagindo da melhor forma possível. E esse chamado aqui dessa página, dessa lição, ela é bastante instigante da gente estar nesse processo da gente se conhecer, que é um processo de maturidade mesmo que vemos buscando. Todos nós, né, estamos nessa busca, né? Então, aí aqui a gente vai contar com a ajuda dos nossos irmãos que estão nos acompanhando na interação, porque eu sempre costumo dizer, quando a gente está presencialmente, fisicamente falando, né, que eu tenho uma mediunidade rara, né? Começa a falar e o pessoal começa a dormir, entrar em desdobramento, né? Então a gente fica atento, né, para saber quem está começando a entrar em desdobramento para depois dar. Só que por aqui eu não sei como é que você vai conseguir monitorar isso aí, Adelei. Quem estiver entrando em desdobramento, aí você chama para depois dar um depoimento do que está acontecendo. Então, Bira, deixa eu só confirmar aqui com o pessoal antes de eu te entregar a bola de vez. Então, o pessoal pode perguntar, o pessoal pode interagir, o pessoal pode interromper, o pessoal pode mandar ver nas questões contigo. Pode. Pode. Tá. Então, você que vai controlar na hora de interromper. Então, aí quando eu fizer assim, porque eles vão participar no texto, né? Não vai ter voz, vai ter voz? Só o texto. Então, quando os irmãos interagirem, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Você está vendo aí a Luciene interagindo contigo, ó? Ah, legal.
bacana. Boa Você noite está para você. vendo aí, Nossa, ó, o querido. Tênis já te mandou um Uhum. boa noite. Beleza. Que a gente vai fazendo o seguinte, a gente vai conversando, aí depois, ou no meio, ou mais para o meio para o fim, a gente para e faz uma Tá bom, interação, então. tá bom? Tá bom, Bira. Então eu vou te entregar a casa na mão. Fique à vontade, por favor. A casa é tua. Nós estamos muito gratos e felizes por você estar aqui. Estamos aqui totalmente atentos à tua apresentação. Eu vou ficar aqui só corujando, vou ficar no cantinho. Fique à vontade, por favor. Sim, aí você que vai passar aí os slides, a minha cola, né? Isso, quando você pedir, eu estou me enviando para você. Eu só vou me retirar daqui para a tua imagem ficar mais bonita, maior e Ok, tal, porque aí beleza. a minha não deixa a tua feia. Ok, Tá bom, Bira? Boa explanação, boníssima noite. valeu. Muito bem. Então, aqui no nosso primeiro slide, né? Nós temos aqui o argueiro e a trave no olho, do capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E já passando aqui para a segundo slide, nós vamos recorrer aqui ao Evangelho de Mateus, né? Como todos nós sabemos, né? Mateus é um daqueles 4 evangelistas e que esteve presente, né, junto a Jesus. E então ele transcreve essa passagem de Jesus aqui. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Olha aqui, que profundidade. Nós estamos falando disso há mais de 2000 anos atrás. Jesus, então, nos traz essa reflexão. Ou como é que dizeis a vossos irmãos, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso olho uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. E nós sabemos, né, que o argueiro é como se fosse um cisco, algo menor, e a trave é aquela dimensão maior. Então, Jesus chama atenção para a gente. Olha, você está preocupado num cisquinho do olho do seu irmão e não consegue perceber a trave muito maior, incomparavelmente maior que está nos seus olhos. Então, ele faz esse chamamento. Olha, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, veja que podeis tirar o argueiro do vosso irmão. Essa reflexão nos leva sempre assim, algum comentário, né, na nossa rotina, que às vezes nós temos um amigo difícil, nós temos um parente difícil. Aí, por exemplo, se eu pedir assim agora, não precisam dizer, nem precisa escrever o nome, tá? Só pensar assim, naquele parente difícil, naquele amigo difícil. Alguém já deve ter pensado, possivelmente, a não ser aqueles que já estão mais desenvolvidos, mais evoluídos, e aí, de repente, não vai parecer ninguém. Mas talvez apareça alguém no nosso pensamento, aquele parente ou aquele vizinho difícil, aquele colega, aquele irmão difícil da casa espírita. E aí, então, em cima do que Jesus nos coloca, a gente pode fazer a pergunta ao contrário. Será que nós não somos aquele parente difícil, aquele trabalhador difícil, aquele vizinho difícil para o outro? Então, olha só, já estamos fazendo o exercício de nos colocar no lugar do outro. Então, Jesus faz esse chamamento. E aí nós vamos ter, né, já no próximo slide, nós vamos ter aqui a figura desse filósofo, já no próximo slide, do Sócrates. Quando Sócrates fala, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E aí vocês possam assim estar escrevendo assim aí no rascunho. É um teste doutrinário. Qual é a parte do Livro dos Espíritos que fala sobre essa temática especificamente? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses.
Só tem 5 segundos, senão o pessoal vai lá no Dr. Google pesquisar, né? Então não pode pesquisar isso. Só pode escrever agora. Como eu sei que todo mundo está super alinhados assim com a ética, ninguém vai colar, vai dizer assim, não, escreve aí agora qual é a pergunta que do Livro dos Espíritos diz isso, tá bom? Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, Sócrates, que veio antes de Jesus, né, cerca de 300 anos, já trazia essa referência para a gente, já trazia esse chamamento da necessidade da gente se conhecer. E como nós sabemos, e até no nosso próprio Evangelho, tem lá os textos que Kardec coloca do Sócrates, do Platão, colocando como os precursores da ideia espírita, né? E das ideias também que que Jesus estaria trazendo. Então, são aqueles que vieram antes, né, para tentar preparar um pouquinho a humanidade para que quando Jesus chegasse, quando o Espiritismo chegasse, já tivéssemos algum tipo de condição de entendimento. Então, conhece a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. Agora, será que é fácil a gente se conhecer a nós mesmos? Será que é fácil? E aí, vem aqui essa chamada, já aqui no próximo slide, né? Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outro antes de vermos o mal que está em nós. A gente sempre acha que o problema está no outro. E tem uma análise, né, psicológica, né, de vários analistas de comportamento humano, né, que diz o seguinte: quando alguma coisa no outro nos incomoda muito e tanto, pode ser um sinal que aquilo ainda está tão presente em nós e que nós projetamos e não queremos ou temos dificuldade de reconhecer aquilo que está em nós. Então nós vemos aquela sombra, aquela falha no outro que nos incomoda tanto, que possamos pensar que aquilo esteja sendo um sinal de algo que ainda está em nós e que precisamos trabalhar. Muito interessante essa observação, considero. Então, Kardec está destacando aqui uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outro antes de vermos o mal que está em nós. E já no próximo slide, nós vemos o quê? Essa chamada aqui, olha só que interessante. Vamos ler todos juntos aí, cada um no seu espaço. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho. Então, olha só que fantástico. Já lá no Evangelho, já nos está mostrando assim um caminho de como fazer. Porque muitas vezes nós ficamos assim, eu tenho que conhecer a mim mesmo, eu tenho que fazer o autoconhecimento. Muito bom. Isso já é um caminho que nos mostra uma sensibilidade do desejo da gente crescer e melhorar. Mas como eu posso fazer isso? Então, nós podemos pensar assim: tem o que fazer e tem o como fazer. O que fazer, as diretrizes, Jesus vem nos dando nesse tempo todo e nos mostrando também como fazer. E aí a ciência vai avançando, a humanidade vai avançando, aí nós temos, então, os irmãos que são os continuadores, né, da doutrina do Cristo, falando aqui da doutrina espírita. Vamos ver Bezerra de Menezes, André Luiz, Joana de Ângeles, né? Mais recentemente, dando um olhar mais ampliado ou mais profundo daquilo que o mestre falou. Quer dizer, mostrando a profundidade, talvez seja melhor assim, mostrando a profundidade do que Jesus nos disse com o vocabulário de hoje, com o que a ciência nos mostra. Então, nós colocamos aqui duas imagens, né? Olha, ele sugere isso, como se pudesse ver seu interior no espelho, olhando no espelho, para que pudéssemos nos conhecer ainda mais. E já caminhamos para o próximo slide, e ele diz assim, olha que bacana, que fantástico, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: o que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço?
Olha, isso é de uma riqueza, eu considero assim, tão abrangente, tão atual. Então, aí Kardec, os espíritos amigos, nos mostra assim, olha, como podemos fazer isso? Então, da gente se colocar no lugar do outro, da gente conseguir transportar para fora de nós mesmos. Porque uma dificuldade que nós temos é exatamente nos colocar no lugar do outro. Por quê? Porque nós somos ainda muito egocêntricos, nós somos ainda muito narcisistas. Podemos pegar o exemplo de uma criança de 3, 4 aninhos, né? E a gente pedir para que ele divida os brinquedinhos com ele e com o outro. Nós sabemos que ele está nessa fase ainda do sensório motor, que é lá, segundo o educador Piaget fala, né, nos textos, ele está tão centrado nele que ele não tem essa condição. E nós, enquanto espíritos maduros, no sentido da idade, falando agora, mas muitas vezes imaturos, infantis, na nossa evolução espiritual, nós temos essa dificuldade da gente se colocar no lugar do outro. Nós temos a dificuldade de fazer o exercício da compaixão. Então, esse exercício que os espíritos nos recomendam, que aqui no Evangelho cita de maneira assim, magnífica nessa passagem, ela pode nos trazer esse exercício em que a própria psicologia, algumas correntes da psicologia, a gente costuma fazer. Olha, vamos fazer agora uma visualização. E aí eu convido brevemente, para alguns segundos, que vocês possam fechar os olhos, brevemente, e imaginar aquela pessoa que você acha que você tem maior dificuldade de conviver e de lidar. Então, se coloque agora como se transportando para o universo daquela pessoa. Nesse exercício, qual é o propósito? Você vai tentar enxergar o mundo ou entender o sentimento daquela pessoa, de como ela consegue perceber o mundo. E aí você já fez esse exercício, aí pode abrir os olhos, volte, e a gente vai ver o seguinte, podemos deduzir. Às vezes nós temos dificuldade de fazer esse exercício. Porque a dificuldade pode ser ainda de treinamento, mas pode ser também da nossa condição ainda, da gente se colocar no lugar do outro, de exercitar a compaixão e a compreensão. Por isso que tem uma máxima, né? Que diz assim, Jesus nos recomenda o amor e a compreensão. Jesus não nos recomenda o julgamento, nos recomenda a compreensão, a compaixão, a tolerância e o respeito. E nós estamos precisando tanto de respeito no atual momento, sempre a humanidade precisou, mas parece que no momento estamos precisando bastante. E aí continuemos. Aí nós colocamos aqui a imagem só com algumas interrogações. No próximo slide, que a gente está provocando o quê? Essa nossa interrogação. Como é que eu posso me colocar, por exemplo, no lugar do meu esposo, do meu filho, da minha esposa, do meu vizinho, do meu colega de trabalho, do meu colega, do meu irmão de crença, seja na casa espírita, no templo católico, não importa onde. Como eu posso fazer esse exercício de tentar entender, fazendo esse exercício de me colocar no lugar do outro? Isso é um exercício que requer esforço, né, da nossa parte, que requer aquela busca do crescimento que todos nós estamos nessa trajetória aí buscando. Mas esse já é um caminho da gente se colocar no lugar do outro, e aí a tolerância ela poderá ser maior. E a partir do momento que nós já estamos nos conhecendo, como Jesus disse, olha, você quer tirar o argueiro do outro, mas tira a trave primeiro dos seus olhos. O que Jesus está dizendo, segundo o nosso entendimento? Olha, procure perceber as tuas falhas também, não somente as tuas falhas, mas também o seu lado bom, para que você consiga se ver generosamente, consiga colocar essa generosidade para o outro que está ao seu lado. Porque é importante também
E aí nós lembramos aquela questão, agora eu vou dizer, né, a questão 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho vai colocar assim, depois que terminar o dia, ao anoitecer, ao adormecer, nós vamos pensar assim, será que eu fiz alguma coisa contra nosso Pai Maior, Deus? Fiz alguma coisa contrária aos desígnios de Deus? Será que eu fiz contra alguém? E depois ele fala assim, será que eu fiz contra mim mesmo? Olha só que interessante, porque às vezes o autoconhecimento, já vem a colinha aí, ó, questão 919 dos Espíritos. Agora, todo mundo já sabe. Essa questão, essa busca, é um cuidado que nós precisamos ter, de estar assim, encontrando esse ponto de equilíbrio, queria dizer. Porque, às vezes, nós poderemos ser muito rigorosos conosco mesmos. E aí nós vamos lembrar aquela passagem, que mais à frente vamos ver, mas já lembrando aqui um pouquinho, que Paulo de Tarso nos faz aquela lembrança, né? Porque não faço bem o que quero, mas o mal que eu não quero, este faço. O que é que nós estamos colocando? Aí vou pedir ao Adilei para voltar. Pode voltar, Adilei? Ficar naquele espelho anterior mesmo? Aí depois eu volto nesse aqui. Só voltar um slide atrás, é possível? Então, quando Paulo de Tarso ele coloca essa dificuldade, isso, né? Por que isso? Porque nós, como eu costumo dizer assim, nem sei se é um neologismo, mas costumo dizer que nós somos ainda analfabetos relacionais. Nós estamos ainda nos alfabetizando na relação com o outro. Então, volta e meia a gente tropeça, volta e meia a gente tropeça. E tropeçando, às vezes nós podemos ter um rigor muito grande conosco mesmo. E aí o efeito é contrário. Por isso a importância dos estudos em grupo, de estarmos compartilhando, porque como nós somos imaturos e ignorantes ainda, segundo Emmanuel, nós podemos ser rigorosos demais com a gente, e aí é aquele remédio que passa a ser excessivo, que não vai nos fazer bem. O que eu estou dizendo? O que eu estou querendo dizer? Não é que nós sejamos coniventes, não, mas nós precisamos ter o alto amor. E aí tem um livro de uma Daniele, depois eu lembro sobre o nome dela, que fala sobre o abraço à sombra, muito interessante. Vamos abraçar a nossa sombra. O que é a nossa sombra? É aquele nosso lado que ainda não conseguimos superar, que faz parte da nossa humanidade. Então, aceitar como nós somos. Se nós conseguimos aceitarmos como somos sem sermos coniventes, muito possivelmente a aceitação do outro vai ser favorecida. E aí nós vamos passar agora sim o próximo slide, aí fazendo aqui uma pausazinha, e aí a gente pode perguntar, e aí pode responder, quem souber, que tem uma música muito conhecida, vou dar uma dica, do Caetano Veloso, vamos ver quem tá boa de memória aí. Ah, já falou, Fernanda Maia falou, Daniela Migatti. Muito bom. Depois eu digo quem é a Fernanda Maia. Daniela, muito bem. E aí, que Narciso acha feio o que não é espelho. Já descobriram qual é a música? Então, o que é essa fábula aqui de Narciso? Diz, né, que é da mitologia grega, um exemplo assim que o Narciso rejeitava as pessoas, né, as mulheres, donzelas da época, queriam tanto namorar com ele, rejeitava todos. E ele um dia, olhando no lago, ficou se admirando. Muito bem, a música é Sampa. Isso, muito, as pessoas estão antenadas. E é bonita a música, muito bonita. E aí ele olha lá e fica olhando tanto, encantado com ele mesmo, que acaba se afundando na água. Olha só que interessante. E aí nós pegamos esse texto de uma psicóloga, psicanalista, no próximo slide, vamos ver um olhar que ela faz dessa letra, dessa música, que tem a ver com o tema que nós estamos fazendo. Então, olha só,
Ela diz assim: como metáfora, Narciso ilustra o quanto o homem pode ser incapaz de amar aquilo que não reflete a sua própria imagem, percebendo tudo que é diferente como sendo uma ameaça. Olha que interessante a interpretação dessa nossa colega, né? Depois eu vou dizer o nome dela, acho que é Cristiane, mas aí mais à frente tem o nome dela. Então, ela coloca o seguinte, que aquilo que nos diferencia pode ser como se fosse uma ameaça. E ela diz assim, nos dias de hoje, vemos muitas pessoas agindo assim, sendo hostil com quem não é da sua cor, quem não segue o seu credo, quem não tem a mesma orientação sexual, a troco de quê? Então, ao chamamento, e aqui a gente pode fazer o link, acredito, com a passagem que Jesus coloca lá. Se não é semelhante a nós, se não está dentro dos meus valores, seja de crença religiosa, política, etc., eu alijo e entro em conflito, né? Então, essa reflexão é muito interessante. Aqui nós estamos já com 24 minutos, e aí, Deli, a gente pode fazer uma pausinha se houver alguma pergunta, algum comentário. Vamos dividir o trabalho, que está todo mundo precisando de bônus horas, né? Temos comentários, indagações. Ah, que interessante. Quantas vezes apontamos o dedo para julgar o próximo, esquecido dos nossos erros? Exatamente isso aí, Rosana. Perfeito. Essa é a essência, considero, dessa lição. Isso, Fernanda, que é minha esposa, está acompanhando, está vendo? Pelo menos eu tenho uma seguidora. Abraço à sombra. Cris Araújo. Muitas vezes não nos colocamos no colo, temos defeito, não temos que alimentar, mas temos que olhar para nós mesmos e seguir com ele, procuramos correção, não por isso. Olha, Cris Araújo, que fantástico, que beleza. A Cris Araújo é do grupo aí de vocês? Participa aí com vocês da casa? Muito bacana, Cris. Muito bacana mesmo. Então, vem nessa linha também do abraço à sombra, né? Da gente, em constelação familiar, a gente fala assim, da gente abraçar a nossa criança, acolher a nossa criança, que nós temos a nossa parte, né, de maturidade, todos nós temos, né? E precisamos cuidar dela com carinho. Janaína Souza, temos a mania de julgar e esquecemos de olhar para o nosso próprio telhado, que também é de vida. Verdade. Tem aquela questão de joga pedra na vidraça do outro, mas estamos em telhado de vidro, né? Muito bom, Janaína. Olha, excelentes as contribuições, as participações. Muito bom. E aí nós podemos ir para o próximo slide. Aí voltando agora ao Evangelho. Aí ele diz assim, falando de outro aspecto, caridade orgulhosa é um contrassenso. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade, na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outro o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Olha que interessante isso aqui. Então, como nós somos, né, estamos nesse trabalho de trabalhar o nosso orgulho, a vaidade, a partir do momento que nós consigamos ir trabalhando o orgulho, nós vamos encontrando o quê? O caminho da humildade. Lembrando que o conceito de humildade, ele vem assim de pés na terra. Nós devemos ter os pés no chão, noção da realidade. E como diz, né, isso não é uma gíria tão nova, né, mas ainda é. Sem noção? Poxa, fulano é sem noção. Nós somos sem noção. E somos muitas vezes sem noção, né? Nós, orgulhosos que somos ainda, temos dificuldade de ressaltar o bem no outro, destacar o bem no outro.
Porque se nós somos egocêntricos, narcisistas ainda, a gente só quer olhar o nosso espelho, só a nossa imagem, só o que é nosso. E dividir é um problema. Olhar, compartilhar, verificar a qualidade dos nossos adversários. E aí sim eu lembrei da pergunta 919, em que Santo Agostinho vai nos lembrando lá o seguinte: preste bem atenção. Ele fala inimigo, né? Mas não considera inimigo, acho que é uma questão do texto da época. Mas podemos dizer uma pessoa que é adversa, mas não que seja adversário, mas uma pessoa que não sintoniza, não sintonizamos, ou nós não nos sintonizamos. E aí ela é aquela pessoa que muitas vezes nos fala aquela verdade que os amigos têm dificuldade de dizer. Então, quando acontecer isso, como diz os espíritos, são os nossos instrutores. Vamos ver se de fato, depois que a gente estiver fora daquele cenário, vamos combinar que na hora é difícil, né? Mas vamos fazendo esforço. A gente quer reagir, a gente quer defender, etc. Mas, passando aquele momento, a gente deve fazer o que Santo Agostinho colocou. Será que faz sentido aquilo que aquela pessoa disse? Eu posso estar com raiva, fiquei melindrado, e ficamos mesmo, né? Somos muito fáceis de suscetibilidades, melindres, mas no momento que já estamos lá, no nosso leito, nosso aconchego, aí é só com a gente com a gente mesmo, com a nossa consciência, e com os amigos espirituais, com os nossos guias que nos acompanham, que torcem pela nossa evolução. E aí nós vamos pensar, será que tem alguma dificuldade? Será que tem algum fundamento naquilo que ele está me dizendo? Se nós fizermos essa pergunta hoje, que aconteceu qualquer episódio ou na hora, essa resposta muito possivelmente não virá. Mas se nós fizermos essa pergunta hoje, amanhã, por 3 dias seguidos, olha, possivelmente teremos outras respostas. Porque nós estamos ainda feridos, magoados, chateados, então não estamos abertos para receber, para perceber que aquela mensagem nos trouxe algo de bom. Mas com o tempo, e aí é o tempo de cada um, nós poderemos estar percebendo que nós podemos estar aprendendo de fato com algo que aquele nosso irmão nos colocou e que nos feriu tanto. Por que nos feriu? Por que nos magoou tanto? Porque nós valorizamos demais o que o outro diz, ou valorizamos demais o que o outro fala, ou aquela pessoa que disse. Então é importante estarmos com essa atenção ligada nesse processo. E podemos passar para o próximo slide. Já estamos aqui com quase 40 minutos. Podemos passar para o próximo slide? E aí o Evangelho continua. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Olha só que fantástico essa fala. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho também é a negação de muitas virtudes. Então, enquanto o orgulho pulsa em nós, ele acaba empanando as virtudes que todos nós temos. Importante que todos nós possamos ter esse entendimento. Todos nós temos qualidades. E aí eu sugiro assim que em 10 segundos vocês possam pensar assim, em 3 qualidades que vocês têm. Pensaram? A Adilei pode passar para o próximo slide, se tiver possível aí. Isso. Por isso mesmo que o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Depois vocês vão colocar aí, não precisa ser 3 qualidades, não, 2 qualidades que vocês têm, tá bom? Pode ser aquela assim, eu sou muito simples, eu sou muito caridoso e sou muito humilde. Pode ser assim? É uma provocação. E continuemos então o próximo. Aí vamos agora recorrer a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, então, vai nos dizer aquela máxima que a gente colocou lá atrás. Olha só, nos dando o entendimento que nós... Olha, Paulo de Tarso já falava isso.
né? Todo mundo sabe que é Paulo de Tarso, né? É o São Paulo, da Igreja Católica, né? Aquele que foi na estrada de Damasco. Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele traz essa máxima assim, ó, por que não faço o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Por que será? Essa é uma pergunta para nota 10, questão que vale 10 pontos. Por que será isso? O que tem a ver isso com a passagem que Jesus está nos colocando? Já temos a resposta? Então, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então, Paulo, de dar essa grande referência do cristianismo, nos mostra o quê? Do homem novo e do homem velho. O homem velho é aquilo que nós temos e trazemos da nossa ancestralidade, que é o homem velho, distintos, né? E o homem novo é aquele que nós queremos ser. E aí, naturalmente, há o conflito entre o que nós somos e aquilo que nós queremos ser. E aí, nesse meio desse caminho, nós temos que estar aprofundando essa sabedoria de estar aprendendo um com os outros, que é lidar com a gente mesmo, sabermos nos aceitar, os nossos limites, a nossa humanidade. Isso é muito importante, porque senão a gente se acha assim tão negativo que não temos condição, que a gente se afasta do bem. Não é esse o projeto, não é esse o propósito. E lembrando ainda os espíritos, que nos dizem que nós vivemos séculos, 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 séculos de sombra, e quando nós começamos a querer sair da sombra, aquele instinto primitivo ainda está em nós. E aí nós começamos a ver a luz aparecendo. E aí começamos a ter o entendimento do Evangelho de Jesus, os propósitos do bem. Naturalmente, vamos lidar com aquele condicionamento que está em nós ainda. Olha que bacana aí, olha. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, eu continuo fazendo. É o conflito de todos nós. E o conflito não é uma coisa necessariamente ruim. O conflito pode ser um sinal de crescimento nesse aspecto. Porque, olha, eu estou tentando fazer, mas eu não consigo. Então, eu tenho que trabalhar a minha aceitação. Eu tenho que trabalhar que eu não sou ainda, como diz o jovem aí, nem sei se ainda está valendo, o último biscoito do pacote. Não é isso? Os mais antigos diriam o quê? Né? Então, a gente tem que também saber, olha só, vamos menos, menos, vamos devagar, para que a gente possa caminhar com isso. Podemos, então, agora ver umas chargezinhas que são interessantes. Olha, vamos para o próximo slide, por favor. É aquela máxima que Jesus disse, ó, que negócio horrível é esse no teu olho, amigo? E ele não vê o que está nele. Somos nós mesmos. Nós somos assim ainda, mas já estamos nesse processo. Por estarmos aqui sexta-feira, 8 horas da noite, estamos aqui nesse castigo, ouvindo o Bira, olha, é que temos muito para melhorar ainda e que estamos melhorando, já estamos melhorando bastante. Vocês estão desenvolvendo a tolerância e a compaixão com quem está falando. E agora o próximo. Olha só, o próximo slide. Esse personagem é das antigas. Vamos ver quem lembra desse personagem. Tem gente que é especialista em detectar as falhas dos outros, mas é míope para enxergar as próprias. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Mas estamos nesse processo de crescer. O primeiro passo é ter consciência do que temos e do que nos falta. E aí seguir. Próximo, por favor. Olha que interessante. Você está ficando, você está pecando contra o seu corpo, fumando assim. Aí está falando do outro que está fumando e a pessoa está com uns quilinhos a mais aí, né? Não está conseguindo cuidar do corpo.
E lembrando, só fazendo aqui um parênteses, obesidade é doença. E a gente, aí falando de julgamento, jamais levantando os dedos sem acomodação. Cada vez mais nós sabemos que a obesidade tem raízes nas questões da genética, sim, raízes emocionais também, e, logicamente, tem a parte do que o indivíduo pode fazer. Mas jamais julgar. A pessoa está precisando de ajuda. E talvez ninguém mais, porque ele já sabe que ele não está satisfatório, porque quando a pessoa vê o corpo daquela forma, as dificuldades de andar, de trabalhar, de ser aceito, ele já está sendo punido por ele mesmo. Não precisa que a gente coloque o dedo em cima dele. Ninguém precisa. Como diz o livro Busque e Acharás, Emmanuel, André Luiz, dizem assim, aqueles que cometeram o erro, o crime, já falando em situações mais profundas e complexas, não precisam do nosso julgamento, jamais da nossa crucificação. Eles, por si só, já estão sendo punidos. Quando vem o senso da culpa, nós sabemos que a culpa pode levar ao grande desequilíbrio de saúde mental. Então, a pessoa que já cometeu aquela infelicidade, aquela tragédia, precisa do nosso exercício de compaixão. Isso eu acho que Jesus espera de todos nós e que nós possamos, nesse momento tão difícil, desafiador que está passando, nós possamos exercitar. E aí, já chegando aqui ao finalzinho, para se tiver chance de algum compartilhamento de perguntas, estamos com 46 minutos. Próximo texto, próximo slide, por favor. Isso, muito bem. Toda vitória, por pequena que te apresente, significará um avanço. Isso é fundamental. Então, pequenas coisas, com certeza todos nós temos algo a perceber no que já melhoramos. E aí eu deixo também como exercício. Do que você já melhorou nesses últimos anos? Vamos pensar que nos últimos 5 anos, do que nós já melhoramos? Toda vitória, por pequena que te apresente, significará um avanço. E aí vem esse texto da Joana de Ângeles. Como os condicionamentos são de segunda natureza, em a natureza humana gerarás hábitos salutares que te planificarão em forma de equilíbrio e paz. E aqui nós podemos fazer um link, olha só que interessante, com o texto de quase 2000 anos atrás de Paulo de Tarso, com o texto da Joana do tempo de agora. Os condicionamentos da segunda natureza é aquilo que a gente está falando do aspecto mais primitivo da nossa ancestralidade, é do homem velho que está em nós. Então, isso está muito emperrado, muito entranhado no nosso ser. E essa mudança ela é muito lenta, gradual, de acordo com a condição de cada um. Mas, a partir do momento que nós estamos gerando hábitos salutares, a plenitude começa a abrir campo para que a gente possa crescer e encontrando o equilíbrio e a paz. O próximo, por favor. No autodescobrimento, a coragem e o interesse pela própria realização facultarão as forças para que não desista do tentame. Não há, essa palavra não pode ter em nosso dicionário, não tem. Porque todos voltamos, agora lembrando, o livro do Andrei Moreira, Conciliação, a casa do pai, o filho pródigo, se aplica a todos nós que estamos aqui no mundo de provas e expiações. Talvez porque somos recalcitrantes, com certeza, ou estamos no patamar certo da nossa evolução, ou somos espíritos repetentes, né? Que viemos de outras esferas e viemos cair aqui. Mas estamos nesse processo de crescimento. Então, a desistência não está no dicionário divino, não deve estar em nós. Não desista desse projeto, que é o projeto de crescimento que todos nós vamos alcançar. O bem é a nossa grande fatalidade. Nem te entregues à acomodação mental. Ela dá uma chamada, olha,
mas também não fica lá esperando que Papai do Céu, os bons amigos espirituais vão fazer pela gente, não. Nem te entregues à acomodação mental, que tem forma sem impossível executá-la. Aí é outro processo. Vamos colocar as metas, o nosso propósito, conforme a nossa condição. E aqui, abrindo outro parêntese, nosso irmão Anderley falou na nossa irmã, da autora do livro Irmãs, né? Irmãs, do livro Reforma Íntima Sem Martírio. É um livro fantástico, fabuloso. E lá nós vamos encontrar, não somente lá, mas nas teorias da psicologia, da psicanálise, dizer o seguinte: qual é uma das grandes razões da angústia? É que às vezes nós colocamos a meta muito acima do que nós podemos fazer. E aí vem a angústia. Então a gente tem também, vem a frustração, vem o estresse. E sem trabalho também essa noção de estresse, é esse detalhe, esse aspecto, em que nós colocamos a meta muito alta para aquilo que a gente quer fazer. Então, a gente tem que ter esse balizamento, aproximar mais a meta, o objetivo mais imediato da nossa condição. E aí, encerrando, né? Aqui, olha só, a mensagem de Joana. Já no próximo slide. Começa hoje e agora, aguardando que o tempo realize na cura o ciclo que investiste para que CT instalasse os distúrbios. O que ela está colocando é isso? Nós vivemos tanto tempo, segundo eu consigo entender, né, nas sombras, né, na predominância dos instintos totalmente, e que aí foram instalados diversos distúrbios ou diversos tipos de condicionamento. E agora nós estamos começando a fazer o reverso, ao contrário, né? E aí essa transformação ela vai acontecer de acordo com a nossa condição, de acordo com a nossa maturidade espiritual. Por isso que é importante que ninguém tem que se comparar com ninguém. A gente tem que ter referenciais como estimuladores, inspiradores para o nosso crescimento. Mas cada um tem o seu universo, cada um tem a sua realidade. Cada um consegue fazer aquilo que é possível conforme a sua condição emocional e espiritual. Então, é o tempo de cada um. Por isso, a diversidade que nós temos no nosso planeta. Embora todos temos aqui patamares bem semelhantes, né? Mas temos aqueles que estão na média, abaixo da média, e alguns poucos assim na média, no sentido do sentimento maior. Então, aqui nós terminamos essas reflexões em relação ao texto de hoje, a palestra de hoje, quer dizer, a nossa conversa, o nosso estudo de hoje. E aí nós deixamos por conta do Argilei, que é o nosso âncora, para saber como fazer. Se a gente. Qual o caminho que a gente segue? Agora a bola está contigo. Eu vou ficar olhando. Bira, meu amigo, a gente está aqui em êxtase, tem um monte de comentários para você, um monte de comentários aqui. E aí eu vou te botar os comentários, só que você tem que entender que alguns comentários foram de coisas que você falou lá atrás, tá? Então você vai ter que meio que se achar aí nos comentários, né? Tá, a gente pode fazer o seguinte, vai passando os comentários, e de repente a gente pode pegar um conjunto e falar deles, né? Mas eu vou anotando aqui a ideia principal do comentário, tá bom? Ou, conforme for, vai passando que a gente vai, então, vamos fazendo aí um bate-bola relâmpago, que aí as pessoas possam estar se sentindo contempladas. Tá bom? Um minuto técnico aqui, eu estou sem áudio, só um minuto. Eu estou te escutando.
Essa pausa é providencial que as pessoas podem, quem não fez ainda, os seus questionamentos, estamos voltando aí. É. Bira, você está me ouvindo? Estou te escutando, está ótimo. Eu tive que. Mas está tranquilo, foi rapidinho. Pode tirar aqui, Rô, e aí tira esse moço daí. Tira aqui. Pode tirar. A gente teve um problema técnico porque a gente tem um backup aqui, são Aqui o duas. microfone tá- Não, o problema não está no microfone, Rô, está no áudio, está no som. O microfone está ok, eu não estou conseguindo ouvir. Mas não teria que estar ligado? Eu estou te ouvindo, Adley. Então, agora eu também estou te ouvindo. O que aconteceu Beleza. foi que a gente perdeu o alto-falante do outro telefone, mas aí eu já acionei aqui o nosso backup e eu estou conseguindo te ouvir e te ver. E aí eu vou precisar que você repita, por gentileza, o que você falou. Eu não tenho como agrupar, se foi isso que eu entendi direito, eu não tenho como agrupar os comentários. Não, pode, não, vai ser completo. Pode ir passando. Não, pode ir Então eu vou passando, vai passando passando e que a você gente vai vai, tá trocando bom. bola aqui. Só entendendo Beleza. que alguns eles estão para o final. Então eu vou começar aqui, ó, por esse. Você leu por último o da Janaína naquela hora. Aí ela tinha colocado esse Sim, comentário para ótimo. você. Aí aqui segue para frente. Aí se você quiser, ou você lê Tá e já ok, tá responde, ou ok. lê e você responde, fica à vontade. Mas tem muita Tá coisa bom. aí, tá? Então, olha só, vai Manda. lendo e eu vou comentando. Tá, então, aí o pessoal vai ser obrigado a ver o Super-Homem virar Clark Kent, porque eu vou ter que botar o óculos. Aí a Ah, Rosana é? Munhoz, a Rosana Munhoz, ela trouxe para a gente: dificilmente o presunçoso permitirá que o outro se sobressaia, que foi em relação àquilo Ah, que com você estava certeza. comentando. É verdade, é verdade. Então, assim, o Evangelho, ele cita muito claramente isso, né? E é interessante sempre a gente lembrar assim, olha, o texto do Evangelho, nós estamos falando do Evangelho aqui, o comentário de Kardec, né? É mais de um século e meio, né? Então, está super atual, perfeito. A Janaína, ela traz para a gente que aquilo que você estava falando lá atrás tinha tudo a ver com o egoísmo, né? É verdade, é verdade. E aí, assim, o Evangelho também vai lembrando para a gente que o grande desafio é a gente superar essa coraça do egoísmo. E falando no nosso momento que o planeta vive, isso ficou evidenciado. Aí eu estou falando de dados de pesquisa mesmo, né? Que muitas pessoas conseguiram, muitas instituições conseguiram fazer algo que nunca tinham feito, ou conseguiram ver os necessitados que, embora sempre existissem, estavam como se fossem invisíveis. E aí, assim, os dados são bastante animadores, assim, de pessoas, de posse, né, empresas. Recentemente nós tivemos esse programa na TV Cultura, onde um especialista falando de dados objetivos, pesquisas mesmo, isso não é opinião, são dados, o recurso que foram colocados para as pessoas mais carentes. E tem um dado também, foi aqui do Rio de Janeiro, né, ou talvez do Brasil, assim que de 10 pessoas necessitadas de receber a cesta básica, 9 teriam recebido. Então, assim, mostrando como esse outro lado favoreceu para que nós nos lembrássemos e aguçássemos a nossa visão de sair dessa couraça do egoísmo para que a gente pudesse estar atento àqueles que mais precisam. Não somente aqueles que mais precisam no sentido material, financeiro, econômico, mas aqueles que mais precisam também no sentido emocional, que com certeza nós encontramos também nas classes socialmente e economicamente favorecidas pessoas depressivas, angustiadas,
que, né, tem os recursos materiais, mas não tem os recursos internos. Então, a necessidade é de todos nós, né? E a Perfeito, gente isso não aí tem pode a ver com o também, egoísmo. e a gente também não pode esquecer que, muito embora o bem nesse estágio que nós estamos, ele seja silencioso, ele não é pouco atuante, ele é muito atuante. Então tudo vai acontecer para que Isso ele aí. atue. Mas eu quero trazer uma outra questão para você, o meu irmão Bira, que é muito, muito interessante, que é trazida pela nossa irmã Cris Araújo, né? O egoísmo é muito difícil. Trazendo todo esse tema É. aí que você trouxe, o que você pode dizer para ela nesse sentido? E tem uma outra questão, que é trazida pela nossa irmã Rosana Munhoz, que também vai nesse caminho, né? Sim, o egoísmo, chaga da humanidade. Olha só, eu costumo brincar assim, nos contatos que a gente tem nos estudos, né? Que às vezes, para que a gente possa entender isso de mais perto, ou que tenha maior clareza, a gente fala da questão do mundo, mas eu lembro assim, eu estou falando no livro Fronteiras da Loucura, de 40, 50 anos atrás. Bezerra de Menezes colocava o seguinte, lá já quase meio século atrás. Isso mudou para melhor. Nunca houve tantas instituições e pessoas voltadas ao bem. Isso eu estou falando 50 anos atrás, está lá no livro Bezerra de Menezes falando. E na Uhum. atualidade também. Só que a gente sabe que o bem ele tem uma característica de mais discrição. Tem até um ditado popular: o bem é tímido e o mal é ousado. Isso é, de fato, um problema grande, mas esse problema ele está onde? Ele está no indivíduo, está em cada um. Porque, por exemplo, né, a gente costuma brincar assim: olha, quem gosta de cozinhar aí, quem gosta de tomar conta da cozinha, quer arrumar um conflito, vai para a cozinha, mexer na panela da mãe, da esposa. Ah, hoje a minha nora veio aqui e tal. Aí, se não tiver uma sincronia legal, ela vai lá querer fazer o arroz diferente que a sogra. E aí já começou o problema. Como é É, que eu divido o é. meu espaço no trabalho, o meu espaço em casa? Eu consigo deixar o espaço do outro, cada um dentro do seu quadrado, respeitando a dignidade do filho, da esposa, do companheiro do trabalho, tudo. Então, assim, É. esse respeito, no trânsito eu tenho esse respeito. Então, de fato, o egoísmo é uma grande chaga. Só que a gente tem que entender mais essa chaga está onde? Ela está na atmosfera, ela está nas instituições, ela está principalmente no indivíduo, que resulta nas instituições, que as instituições são dos indivíduos, e do coletivo, e vai criando, né, vamos dizer assim, uma consciência coletiva para o bem, para o não. E aí nós estamos lendo um livro muito interessante, Oficina da Alma, da psiquiatra Laís Bertotti, e ela vai falando assim, é, da condição de evolução de cada povo, né, de cada lugar. Então, tudo isso vai com a Uhum. história do povo que se encontra ali, E é aí vai que criando um entra a coletivo. dificuldade, né? E é É, aí que entra a dificuldade, porque enquanto pessoa, enquanto instituição, e enquanto todo esse caminho, eu preciso de entendimento. E no nível que a gente está, é justamente esse entendimento que é difícil, né, da gente trazer, da gente desenvolver, né? E enquanto a gente não E tem aí, esse voltando um entendimento, se pouco, eu tô. Pode pode concluir. concluir. E se eu não tenho esse Naquele sentido. entendimento, agora vai você. Toma que é Vai, teu. vai, conclui você. Agora Conclui toma que é você, teu, vai. vai você. Então eu acho que é por justamente essa falta de entendimento que eu não entendo por que, que não me deixam entrar numa cozinha que é tão dela, é tão território dela. Por que, que não me deixam ir para um lugar que é tão território do outro? E aí os dois sofrem dessa falta de entendimento. Porque um tem aquele como território próprio, egoísmo. O outro quer invadir É, aquele território, posse. E aí entram as duas coisas. E aí bate com o que a Cris é, está dizendo, né? Que o egoísmo é muito difícil e verdade, vai de encontro ao que verdade. você está falando, né? E aí a gente lembra, gosto sempre de lembrar as máximas da canção, né?
Beto Guedes, pessoal da antiga, mas embora ele é da antiga, mas é atual, né? Eu não lembro quem A é esse lição nós moço. É sabemos muito de cor. antigo, não? Beto Não é Guedes? do, não é do meu tempo, não. Uhum. Não, Deixa eu te é, falar aqui uma. Deixa eu te falar aqui uma coisa, Bira. Você desculpa eu estar empurrando um pouco, mas é por causa do nosso tempo e você deixou algumas perguntas. tem. E se você não Então responder as vamos lá. perguntas que você deixou, o pessoal vai querer te tacar pedra depois. Não, vai ter que Tá voltar bom. semana que Então vem. Vai ter a que voltar Janaína semana que está vem, falando a né? qualidade dela. Janaína está falando Ela a está qualidade. dizendo Sou que ele bem prestativa. Legal. é bem prestativa, né? A Cris Ótimo. Araújo está dizendo que é gentil, né? Ótimo. Que A beleza. Cláudia, a Ana Cláudia está dizendo que é amorosa e perseverante. A Rosana Munhoz Ah, está que dizendo legal. que é determinada e prestativa. E aí a Fernanda, ela quebra esse nosso segmento, trazendo para a gente um negócio até interessante. Olha só que legal. É importante já querermos ser melhores, apesar da nossa dificuldade. Quer dizer, eu tenho dificuldade para ser melhor, mas é importante que eu seja melhor, Bira. Sim, com certeza. Com Mas certeza. é E aí, importante para assim, quem? é, só queria dizer assim, lembrar a fala do Beto Guedes, né, que tem a ver com o nosso contexto, assim, a lição, ele diz assim, a lição sabemos de cor, só falta aprender. A lição a gente nem sabe de cor ainda, porque eu acho que a gente ainda está faltando a gente entender a mensagem de Jesus no sentido cognitivo. Não, o que, que ele está falando? Que a profundidade, né, cada vez mais se amplia. E aí sim, depois aprender esse compasso que a gente está fazendo. Então, esse é um processo que a gente caminha no estudo, na reflexão e na prática. E essas duas coisas nem sempre elas caminham juntas. Por quê? Lembrando a máxima de Paulo de Tarso, porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, é um processo. E o desejo de melhorar, aí a gente fala assim, como muda a perspectiva se a gente se vê como espírito que vai além do túmulo, que vai na pluralidade das existências, das reencarnações. Então, isso muda. Se a pessoa tem só a visão, o entendimento do aqui e agora, que morreu, acabou, ela pode perguntar se é importante, já que queremos ser melhores, para quê? Mas nessa perspectiva de evolução, que eu acho que aqui todos nós já temos, da reencarnação, das oportunidades, esse é o caminho para que nós sejamos melhor, primeiro para nós mesmos, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde física, mental e espiritual. Porque a nossa melhoria nos coloca em patamares de melhores sintonias para que a gente possa ajudar mais. Porque não existe transformação sem o outro. Não existe a caridade sem o amor ao próximo. Então, isso é um processo. Eu acho que a Fernanda está colocando, já que queremos ser melhores, em claro, já é o primeiro passo. E como a Joana fala lá, primeiro ponto assim, olha, você deu o primeiro passo, então persevere, que bom que já deu o primeiro passo. Que a grande dificuldade é dar o primeiro passo e manter os passos. Acho que é mais ou menos isso que eu teria para falar. Você acredita, Bira, porque a Janaína, ela fala, antes de eu fazer essa pergunta, a Janaína, ela traz aqui uma questão que vai de encontro com essa questão da Fernanda e a pergunta que eu vou te trazer. Nessa mudança do homem velho para o homem novo, que muitos de nós temos essa relutância, dificuldade, mas eu estou buscando essa mudança. Eu, Janaína, estou buscando sempre. E aí é que vem, diante dessa coisa tão bonita que ela nos coloca, né? Tão lícita, vamos dizer assim, a minha pergunta é: você acredita que qual um funil, né? Tudo vai nos levando para sermos melhor? Quer dizer, vai tudo afunilando para a gente ser melhor, vai tudo nos conduzindo a uma melhora? Olha só, eu vou recorrer aqui ao texto da Joana, do que a gente falou, toda vitória, por pequena que se te apresente, significará um avanço. Toda vitória, por pequena que se te apresente, significará um avanço. Então, assim,
cada passo a gente vai conseguindo avançar nesse esforço. Agora, como ela disse depois, tem que ter o esforço. Aquilo não vai acontecer naturalmente. Agora, eu chamo sempre a atenção desse equilíbrio entre aonde você quer chegar e como você quer fazer, porque o que existe muitas vezes, o entendimento equivocado do que as religiões dizem, do que Jesus diz, e a pessoa ela se coloca num peso tão profundo que ela acaba adoecendo, ela entra numa depressão, porque ela diz, não, gente, eu não consigo, eu não quero ver esse livro, porque eu não consigo fazer nada disso. Então, tem que saber como chegar nisso. E lembrando Paulo de Tarso, né? Está no Evangelho, nas cartas de Paulo. Ora, se não estamos preparados para o leite, como é que queremos o manjar? Então, está nos mostrando o quê? Então, cada coisa no seu tempo, na sua condição, para que a gente possa ser alegre e feliz. A transformação, a evolução, não nos quer carrancudos, tristes e fechados. Não, o Evangelho de Jesus é alegria, é contágio, é paz, é harmonia. Porque se a gente não souber fazer isso, a gente fica amargurado, fica triste com as nossas sombras. Por isso que nós precisamos um do outro, estarmos aqui conversando, para que aí vai, olha, quanta coisa já abriu aqui na minha mente que eu nem estava pensando, que as pessoas trouxeram aqui e que fazem a gente refletir. Então, nesse momento, o que está acontecendo com o nosso psiquismo? Nós estamos, assim, no nível de insight, né, cognitivo, a espiritualidade nos ajudando, e, de repente, outras sacações vão acontecendo, coisas que a gente não estava ainda. É aquela coisa da enxada. Se você não trabalha, a enxada é enferruja. Se você não toca o instrumento, ele não são vai duas se aperfeiçoar, né? São duas coisas que você traz aí, Bira, que me deixa assim muito, muito alegre. A primeira é que o evangelho é alegria, e isso eu acredito muito. E vejo muita resistência no outro em acreditar que o evangelho é alegria, você tem que ser feliz. E a outra que eu acho que a gente vai levar muito dessa palestra, que foi maravilhosa, foi muito, muito, muito edificante, né? Eu não acredito em palestra boa, eu acredito em palestra edificante. É aquela palestra que te deixa com o que pensar, que é essa de como você quer o manjar se você não está preparado nem para a base dele, né? Então a gente tem que pensar na base, em construir a base antes de chegar ao sonho. E é justamente pensando nisso que a Cláudia, né, a Ana Cláudia, ela nos traz aqui, ó, quando você falou lá do último biscoito do pacote, ela bota lá, ó, só que o último biscoito do pacote normalmente está quebrado. Lembre-se disso. Aí tem várias leituras, né? Tem várias leituras. Eu fiz essa citação, porque trabalhando com jovens, né? Jovens de 14, 15 anos, e aí, de repente, você lança uma gíria, alguma coisa de tanto tempo atrás que nem tinha nascido. E aí eu falei assim, vem cá, aí, atualmente, como é que a gente pode dizer disso, quando a pessoa se acha? Aí ela falou, não, o último biscoito do pacote. Eu achei assim, nem achei tão moderno assim, né? Eu achei, poxa, isso não é tão moderno assim, mas ficou essa ideia aí. É da época do Paulo Guedes. Ah, é? Deve ser, né? Eu não conheço esse cara. Esse moço eu não sei quem é. Não é Paulo Guedes, é Beto Guedes. Ô, Bira, vamos só dar sequência aqui. Vamos só dar sequência aqui mais um pouquinho. A Fernanda Beto Guedes é do Clube da Esquina. Para quem não sabe, talvez muita gente não sabe, né? Aí é do Clube da Esquina, Milton Nascimento, que de vez em quando canta aí em algum lugar, né? A Rosana Munhoz tá lembrando aqui de alguém Blanc aqui. Fernando Braz. Fernando, Então, a Bira, a Fernanda nos trouxe aqui, olha só que interessante o que a Fernanda nos traz. Palavra-chave, aceitação, mas continuar no esforço,
Reconhece-se o verdadeiro espírita ou cristão pelo esforço que emprega em domar suas más inclinações. A gente ouve tanto isso, mas na hora de aplicar a gente tem a tal dificuldade que a Cris nos trouxe lá em cima, né, Bira? É verdade. É a nossa humanidade. Esse é o É a nossa processo, é a nossa humanidade. É o espírito, É o é o nosso. espírito encarnado, né, Bira? É um pouco também do espírito encarnado, não? O espírito na carne é fraco? A gente lembra assim isso está em evolução, está em A Caminho da Luz, quando Emmanuel fala lá dos personagens da história, né? Então fala assim de Napoleão e outros grandes, né? Em que ele usa uma expressão assim, o cochilo da carne, ou cochilo na carne. As pessoas que vieram com um propósito e chegando nessa densidade, aquilo fica meio que esquecido, meio que adormecido. Exato. E aí aquilo É, impede até para os grandes. Nós estamos falando aqui de nós, né? Aqui bem na situação do terra a terra, mas de espírito que uma certa relevância de condição intelectual e de outras conquistas, mas quando chega aqui a história é outra, porque a densidade é muito grande. Isso reforça todo o trabalho que está sendo feito, como vocês estão fazendo, do estudo da palestra, né? De estarmos recorrentemente a gente buscando o Evangelho, ainda mais nesse momento, onde o Evangelho é a grande bússola, é a evangelho-terapia, é o grande recurso que todos nós estamos encontrando, da gente cuidar da nossa casa interna. E aí tem uma e, citação de autores do momento, expositores como Haroldo Dutra e outros, né, que colocam o seguinte: esse momento está testemunhando ou está verificando o que nós temos internamente. O que nós temos internamente? Veio a tempestade, né? O sopro, o que cada um tem no seu tempo, o tempo interno, que é o espírito, né? E todos nós vamos percebendo que muita coisa precisa ser feita, precisa ser cuidada, para que nós possamos continuar avançando. Agora, lembrando sempre da compaixão, tem um videozinho, depois, se você quiser, eu posso até colocar com uma palestra de Zé Carlos de Lucas. Eu fui lá e peguei 2 minutinhos da fala dele final, colocando o seguinte, que ele fala assim, ó, dentro da minha insignificância mediúnica, diz o Zé Carlos Lucas, eu consigo perceber, visualizar que nunca teve tanto benefício, tanto socorro oferecido ao planeta nesse momento, em que os é verdade. anjos, os espíritos de escola descendo do planeta, fazendo esse socorro, esse amparo, né? Demais. Aí você vê também as mensagens do Divaldo, etc, etc. Então, assim, e a última referência, não estamos sós, Jesus está no leme. E que a gente possa ver muito mais do que a questão do túmulo, que é extremamente doloroso. Nossa, a dor que todos passam, estão passando, quem está lá nas pedras, numa profundidade que só Deus, os bons amigos espirituais maiores, podem aquilatar e quem sofre possa, né? E que requer de todos nós exercício de compreensão, de compaixão. Mas nós não estamos sós e que venha a vacina, não só a vacina do corpo, mas também a vacina da alma, né? Nós possamos fazer essa transmutação aí, essa mudança imunológica no nosso psiquismo, né? Na nossa estrutura mental e espiritual. E aí o mundo Isso. já vem chegando. É. Bira, a gente tem o nosso irmão Luiz Carlos Nascimento. Ele é um irmão que ele participa muito das nossas lives e ele é importante aqui nas nossas lives porque ele nos ajuda sempre a refletir. Ele traz sempre um ponto de vista incomum para nós outros, né? E ele está trazendo aqui para você, ó, o egoísmo é um gerador que cria países de terceiro mundo e as distâncias sociais existentes, esse mundo que vivemos talvez em alguma época, isso vem a melhorar à medida quando o ser humano for progredindo espiritualmente. Vivemos em um mundo que talvez seja uma cópia grosseira de um mundo evoluído. Eu acho interessante aí lembrar de novo o Livro dos Espíritos, né? Que coloca o seguinte, uma das questões que diz o seguinte, que a fome não está dentro dos preceitos do Cristo.
a fome e a miséria, não está nos preceitos divinos, isso é por nossa conta. Aí volta a questão do egoísmo, sim. E aí a gente vai ver o quê? Vários ângulos da questão, né? Tem a questão do indivíduo, tem a questão das instituições, tem a questão dos organismos sociais, são feitos de pessoas, mas que são em patamares também diferentes. E a gente vê a concentração de renda que existe no Brasil, no mundo afora, etc., onde existe muitas pessoas, muitas instituições que vão trabalhando para tentar reverter isso, para tentar mudar essa lógica, porque Com a certeza. falta de recurso não existe. O que existe aí, sim, voltando na fala até que a Cris colocou, é a questão macro do egoísmo e da concentração de renda. Agora, como se faz isso? Isso vem através de discussões, né, de projetos políticos, né, filosóficos, etc., da educação, principalmente, desde cedo, fazer com que as crianças e os jovens sejam críticos, tenham um senso crítico de fazer as suas análises e, junto com isso, trabalhar para que o mundo possa oferecer o que de melhor ele tem, de fato, para ser ofertado. E a fome não está no desígnio de Deus. Isso é por nossa conta mesmo. É por conta dos nossos próprios habitantes. Nós estamos aqui, ninguém vem, por exemplo, passar pelo suicídio. A pessoa pode ter até a tendência, mas ninguém vem para isso. Ninguém vem para falir. Todos nós vimos aqui para caminhar, avançar um pouco em alguma coisa. E a miséria não está nos planos divinos. A miséria é por nossa conta. Nós temos tantos outros desafios, que é a nossa reforma íntima, a intelectualidade, etc., mas o básico, a alimentação, a casa, a saúde, aquilo, o cidadão, ele pode ter, e tem lugares no mundo que a gente sabe que estão bem mais avançados. Se é possível lá, por que não? Aí tem toda uma questão histórica, mas o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que nós podemos fazer diferente, sim. Bira, a gente está com uma quantidade grande de comentários e o horário está meio que avançando, e como é sexta-feira, a gente sabe que o pessoal conta com horário, o pessoal da casa tem a própria programação. Com certeza, então verdade. Eu vou dar uma acelerada aqui nos comentários, que é para quem acompanhou até agora possa assistir os comentários. A gente sabe que você não volta semana que vem, como é como tem sido os padrões de algumas lives, mas não são todas. Então a gente vai dar uma acelerada aqui só para conseguir atender a todos e fechar com uma chave de ouro, né? Então a Rosana Munhoz, ela coloca aqui para a gente: sim, estamos a caminho, são tentativas e erros e novas tentativas, né? E é muito interessante isso, né? Porque a gente precisa interiorizar que são tentativas e erros mesmo, porque a gente vai ter frustrações, compensações, mas que isso faz parte do nosso aprendizado, né, Bira? Com certeza. É só a gente lembrar, é importante lembrar, assim, a criança, né, quando está começando a aprender a andar, não é isso? Cai, levanta, levanta e cai. E assim somos nós. Até a hora que ela aqui, está andando, né? Lembrando Paulo de Tarso também, mesmo com os joelhos desconjuntados, sigamos em frente. Exatamente. E a Leila Cristina Malvares, ela traz lá para a gente. A Leila, ela é uma frequentadora aqui da casa também. Tento ser fiel aos meus propósitos e compreender os erros do próximo, mesmo sendo difícil, que foi justamente a empatia que você falou um pouco lá atrás, né? A Leila Cristina, esse é o caminho mesmo, Leila. É difícil, não é fácil, mas requer o esforço. Mas aos poucos a gente vai chegando. E aí, se me permite colocar, depois, se vocês puderem entrar, depois eu passo o link lá do MAP, nós temos várias palestras lá interessantes. Tivemos uma palestra uma entrevista, um programa com a Vanessa Leme, da UERJ, falando sobre a empatia. Muito bacana. Então, é um programa também de 40 minutos, perguntas e respostas, bem dinâmico. Tem vários recursos lá que vai falar da empatia nesse processo, que é muito bacana também. Como fazer, como exercitar a empatia, né? Isso. E a Parabéns, Fernanda, ela nos traz aqui o fechamento, né? Compaixão, precisamos muito. E aí, a Leila, ela traz até uma concordância junto com a Fernanda aqui, que ela bota: verdade, precisamos entender, tendo a nós mesmos como exemplo,
que cada vez que erramos nos sentimos culpados, precisamos de compaixão. Isso aí, perfeito, é isso mesmo. De autocompaixão e compaixão. E Verdade, isso aí, mesmo. a nossa irmã Rosana Munhoz traz lá para a gente coragem, muito importante nessa nossa busca de evolução. E quem fala muito em coragem é tanto a irmã do Fogo quanto a própria Joana, né? No escopo das suas falas tem muita questão da coragem, avança, Isso aí. acredita, né? É, como ela diz aqui, na autodescobrimento, a coragem e o interesse pela própria realização. Isso mesmo. Coragem, né? Exatamente, isso. Aí a Adriana Rodrigues, e eu concordo com ela, nossa, que palestra! É, foi uma conversa aqui, né? Um troca-troca. Aí a Cris Araújo, ela é amiga da Rosana Munhoz e nessa pandemia ela redescobriu a casa com as palestras, ela tem acompanhado as nossas lives, tem acompanhado os nossos estudos, ela é bastante participativa, né? E aí ela está botando, ali uma frase interessante, não sei a autoria, não somente basta ter o queijo, o prato, a faca, tem que ter fome, o despertar. Olha, Bira. É, bacana, muito, muito bacana, isso mesmo. Com as pessoas, Muito olha. bem. Uma ilustração muito, muito interessante, muito bacana mesmo, é isso mesmo. Já E disse a tudo Leila, aí. ela volta para a gente dizendo: a doutrina espírita me faz ver cada vez mais que precisamos ajudar uns aos outros, sermos tolerantes e termos muito amor em nossos corações. A sua dor é a minha dor, que é o escopo também Fechou, daquilo que você trouxe lá atrás, né? Que é fechou. o Sua dor conteúdo. importa. Exatamente. E aí a Adriana está trazendo para a gente: a vida é um eterno aprendizado, cada ano, cada mês, cada hora, cada minuto, cada segundo, né? Que vai de encontro ao que a Janaína nos traz, que tenhamos bom ânimo, muita paz e muita luz. Parece que uma mensagem completa a outra, né, Bira? Você Tá falou que fechando com você chave de tinha, ouro. você Essa fala da falou que você Janaína, eu acho tinha, que já fecha tudo. eu acho que você falou que você tinha mediunidade especial de dar sono. Eu tô achando que você tem a mediunidade especial de fazer pensar, hein? Ah, Olha lá como o pessoal está pensando. E se você olhar, o pessoal está pensando ali casadinho, está pensando certinho, sabe? tá. Isso aí. E Beleza. aí a Cris Araújo nos traz: aprender sempre e reaprender. Somos eternos aprendizes. O contexto da palestra maravilhosa: ajudar, tolerância, compaixão e praticar a caridade com humildade. Legal. Deixa eu perguntar, se as pessoas quiserem acessar isso no site, pode? Tá, vai estar lá no site? Isso vai ficar no Facebook. Ah, no E Facebook, é. a gente tem, isso vai ficar no Facebook, a gente tem um irmão que é chamado Pedro, que ele procura o mais rápido possível disponibilizar isso também no nosso canal do YouTube. Ah, Então vai legal, estar legal. no YouTube, vai estar no Facebook. O Pedro, ele é muito Beleza. competente, então o mais rápido possível ele joga lá, quem a gente agradece muito. A Adriana trouxe para a gente: lembrei de uma passagem que Jesus disse que devemos viver o que pregamos, como temos que olhar para dentro de nós antes de querermos cobrar do outro. Olha que legal. Só E fechando, aí ela. como diz a gíria de hoje, tá lacrando, né? Só que na minha época ela estava triscando, cara. A Adriana trouxe aí, ó: acho que o respeito é a base de tudo, Isso, né? muito bom. E a Cris aí tá me corrigindo. Bira, o pessoal aqui acha que eu sou saco de pancada, rapaz. O pessoal que vive me zoando nessa casa. Olha lá, a Cris está me corrigindo, ó. Beto Guedes, É, aí vem a mulher, sol de primavera, isso, entendeu? legal, isso aí, E aí a ótimo. Janaína tá.
sobre o que você falou lá em cima. A Janaína está botando aqui embaixo, ó, que bom, me sinto aliviada. Sobre o que ela falou lá em cima. Lembra que ela falou acerca das mudanças, acerca dela olhar para ela mesma? Porque aqui a gente tem que se acostumar que a gente responde lá em cima e lá atrás, lá na frente, a pessoa vai dar a resposta para a gente, né? Beleza. Muito bom. Então, E de aí, parabéns pela organização. a Fernanda está trazendo para a gente, ó, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Jesus, em relação ao que a gente estava falando lá atrás. Isso mesmo, isso aí. E a Adriana ainda diz lá, ó, Fernanda Maia, com certeza. Aí o pessoal começa a conversar entre si, entendeu? Depois tem que fazer uma apresentação só dos comentários. Aí a Leila está dizendo aqui que é Lô Borges, aí já entrou Flávio Venturini, aí já entrou Milton Nascimento, tudo a mesma tribo. Em relação ao pessoal do Clube da Esquina. Isso, é tudo a mesma tribo, Exatamente. Aí a Janaína, grata ao Birajara pelas suas palavras, por suas palavras, né? Nós que agradecemos a oportunidade aqui. Muito bom. E a Cris está dizendo, cuidar da nossa casa interna é extremamente real. E aí o Luiz Carlos fecha os nossos comentários dizendo, boa noite para todos, um ótimo final de semana, obrigado ao orador pela excelente e proveitosa palestra. Bira, a gente passou um monte do horário e eu dobraria esse horário, viu? Você precisa voltar mais vezes a casa. A gente vai ter que pedir para a Igara para te chamar daqui a um mês. Aí o pessoal não vai comparecer, não, hein? Que nada, aí vai transbordar de gente. Eu não tenho palavras para te agradecer em nome da Casa de Maria de Madalena. Eu que agradeço. A gente está muito, muito, muito feliz com a tua presença. Eu espero que você tenha gostado aí da assistência. Não, foi ótimo. Nossa, excelente. Tá dizendo que, ó, excelente palestra, tá? Da organização que vocês fizeram, então de parabéns. A gente procura fazer o que é possível. A gente trabalha aqui tudo em conjunto. É a Igara lá na frente, mesmo. Convidando o palestrante. Somos nós aqui no backstage, eu, a Rosana Munhoz. Veja você, a Rosana ela está realmente resfriada, não é brincadeira, por isso que eu estou aqui na frente, né? A Rosana está realmente resfriada e, no entanto, ela veio para cá porque ela não somente dá o suporte, como ela ainda faz as estatísticas, ela se tem que conferir alguma coisa na internet, é ela quem confere, ela dá o suporte moral, ela dá o suporte afetivo, porque não é fácil você estar aqui, né? Então é importante a presença dela aqui, e a gente vai assim tentando fazer acontecer. E a gente não tem palavras para te agradecer por essa palestra que você nos deu. Agradecemos a Jesus, aos bons amigos espirituais que nos envolvem, né? E que todos nós possamos ser sustentados para que esse momento possa passar e nós possamos estar bem internamente, espiritualmente, e que possamos cada vez mais nos ajudar um ao outro e entender a máxima do Evangelho do Cristo, né? Somos aprendizes, estamos querendo, de fato, né, aproveitar essa oportunidade. Que a paz esteja com todos nós. Que assim seja, meu irmão. Graças a Deus. Que Maria Madalena possa nos cobrir com seu manto, que o Mestre Jesus possa nos abençoar. Ó bom Pai, ó espiritualidade amiga, que todos aqueles que separaram as suas águas para esta sexta-feira, possa tê-las fluidificadas, que todas as casas possam ter, com a graça do Mestre Jesus, a sua limpeza, a sua purificação, a sua faxina semanal. Que os nossos pensamentos possam ser não somente vigiados, mas igualmente tendo a sua manutenção em dia, tendo toda aquela influência dos bons espíritos que nos acompanham. E que, se tivermos qualquer espírito não concordante, que consigamos, através das nossas boas emissões, fazer com que ele simplesmente se eleve e ache o seu caminho.
Ó bom Deus, gostaríamos especialmente de agradecer ao palestrante Bira, Birajara, seja qual for o nome, seja qual for a forma, por essa excelente explanação, por essa excelente noite, pelo carinho de estar aqui conosco e trazer tão belas e profundas palavras, pensamentos que levaremos por bons e bons dias. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Bira, nos vemos em breve. A todos, boa semana. Segunda-feira, nós temos a nossa irmã Giovana, mesmo sendo feriado, vai ter a prece coletiva. E sexta-feira a gente sai do nosso padrão e volta à programação normal via live, tá? Fiquem bem, até segunda-feira, se o bom Deus nos trouxer. Que assim seja.